Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Hoje nós estamos fechando um tempo litúrgico especial chamado o tempo da Páscoa. A Páscoa que iniciamos na vigília, onde acendemos do fogo novo, esse círio pascal, que na liturgia representa a presença de Jesus. Assim como diz Lucas na leitura da semana passada, Jesus permaneceu com os seus discípulos 40 dias. Depois, diz os Atos, Jesus subiu ao céu. Lógico, agora para permanecer no universo inteiro e não apenas com aqueles discípulos. E depois de 10 dias, então nós temos a festa que os judeus celebravam, que é a festa de Pentecostes, e nós também, na liturgia da Igreja Católica, continua celebrando essa festa, porém com outra finalidade. O tempo da Páscoa são 50 dias. E nós estamos encerrando hoje, no final nós vamos apagar esse círio, porque nós, confirmando em nós a presença de Deus, que nós aceitamos e recebemos quando nós fomos batizados, e cada ano a Igreja, na sua liturgia, faz essa liturgia toda da Páscoa, para a gente ir renovando constantemente a presença do Espírito Santo em nós.
Vocês notem bem que o salmo que nós cantamos, renovai o vosso espírito, enviai o vosso espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É um desejo que eles estão dizendo aqui, porque esse Espírito de Deus já pairava logo na criação de Deus. A presença do Espírito de Deus que criou tudo. E o Espírito de Deus está presente em tudo, em toda a natureza, em toda a criação. O único que não se deixou guiar pelo Espírito de Deus foi o ser humano. Mostrado isso pela queda de Adão e Eva, de em vez de seguir a orientação que Deus deu para vocês, eles foram se deixando enganar pela serpente, que os enganou e os levou para um outro caminho desastroso, que levava à morte, levava à briga, levava às guerras, levava ao orgulho, levava à ganância. Agora precisa vir o Espírito de Deus sobre o ser humano, que sobre a natureza ele permanece. Apesar que o ser humano está estragando a natureza e ela está reagindo, infelizmente, nós precisamos criar esse juízo para não estragar a criação de Deus. Mas o que precisa receber agora o ser humano é o Espírito de Deus. Por isso chamamos o Espírito de Deus. Mas como que é esse o Espírito de Deus? E aqui que é um grande desentendimento. O Espírito Santo, ele é o Espírito de alguém. É Jesus. É o Espírito de Jesus. Portanto, para eu conhecer como que é esse Espírito que eu brado a Deus para receber, para permanecer em mim, para habitar em mim, não é algo que cai do céu assim, entra em mim e me transforma, me muda. Eu preciso conhecer quem é. Esse Espírito é de Jesus. Isso é muito, muito importante ficar claro. O Espírito Santo que nos mostrou como é para nós, humanos, foi Jesus. Quem não conhece Jesus vai ter dificuldade, apesar que temos muita gente que sem conhecer Jesus, porque o Espírito age onde Deus quer, não onde nós queremos, como disse para Nicodemos. O Espírito, o vento sopra onde quer, e temos gente no mundo todo, e aí já começa uma das reflexões aqui da nossa segunda leitura. Temos gente no mundo todo que são gente boa, são gente que age para o bem, são gente que percebem o bem do mal, e diante do bem e do mal, eles optam e escolhem o bem, mesmo que lhe custa a vida. Eles também fazem parte desse projeto de Jesus, do reino de Deus. E é por isso que na nossa leitura, a segunda leitura, Paulo, quando ele vai explicar a comunidade de Corinto, que gerava muitas brigas, discussões, superioridades, humilhando os outros, porque um se considerava superior ao outro e mais que o outro, Paulo vai dizer, colocar um critério muito importante. Em qualquer lugar do mundo, quando tem gente que faz o bem, isso só pode vir de Deus. Em qualquer lugar do mundo, de qualquer raça, de qualquer nação, de qualquer cor, de qualquer orientação sexual, seja que for, em qualquer lugar do mundo onde tem gente que constrói a vida, que ama o seu irmão, que faz o bem, isso só pode vir de Deus. E em qualquer lugar do mundo, mesmo dentro das igrejas, e muitas igrejas, mesmo pedindo, rezando, louvando, cantando, se alguém fizer algo que prejudica o irmão, isso não pode vir de Deus. Isso é uma declaração
que nós temos logo na primeira página da Bíblia, quando Deus, ao criar a criação, Ele fala a palavra repetida várias vezes, 6 vezes, e Deus viu que o que Ele fez foi bom. Portanto, de Deus só saiu bem. Portanto, se tem um mal, isso cabe a nós. É por nossa conta, não pela graça de Deus. Deus não age para o ódio, Deus não age para a vingança, Deus age para o amor, para o perdão, que é uma língua nova. É uma língua nova. A segunda coisa que aparece aqui na nossa segunda leitura, portanto, após esse princípio que São Paulo coloca, é que todos nós somos diferentes uns dos outros, todos nós temos capacidades, todos nós temos dons, todos nós aprimoramos, cada um na sua, e isso que nós precisamos valorizar, sem ficar querendo ser mais que o outro, competir com a outra, ou ser melhor que o não. Cada um buscando os dons, capacidades e a força que Deus nos deu. Nós somos diferentes, porém com muitas capacidades e condições de fazer o bem. E aí São Paulo diz, foi Deus que nos deu tudo isso. Portanto, devemos usar as nossas capacidades e os nossos bens para a construção da vida. Isso está aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Se eu tenho um dom, uma capacidade, eu preciso revertê-la para o bem comum. Isso é do Espírito de Deus, porque é o grande grito que Jesus diz na sua oração, capítulo 18, capítulo 17 de João, que nós lemos essa semana, é que todos sejamos um. Como eu e tu, disse Jesus, o Pai, somos um. Essa é a finalidade, a comunhão, a fraternidade, a união. Essa é a língua nova que Jesus Cristo nos trouxe, porque até então, os sumos sacerdotes no templo, os doutores da lei, os fariseus, os grandes e os poderosos na época de Jesus falavam ainda as línguas antigas, as línguas da dominação, as línguas quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer, as línguas do orgulho, de querer ser superior ao outro e humilhar o outro, a língua do ódio, a língua da ganância, a língua da vingança. Jesus encontrou essa sociedade falando essa língua, não é simplesmente pela palavra, mas pela ação. A maneira de se comportar cria divisão, cria brigas, e não se interessa pelo irmão. É importante que eu salvo a mim mesmo e a minha família. Pronto, isso que Jesus encontrou, essa língua. Ele nos trouxe outra. Por isso que na primeira carta, aqui ele fala, os que estavam reunidos, que receberam a força do Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, eles começaram a falar, a se expressar, a demonstrar, a comunicar outras línguas. Não do orgulho, mas da humildade. Não da ganância, mas da partilha. Não da dominação, mas do serviço, que Jesus mostrou aos seus discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos, 3 anos com eles, acompanhando, e os discípulos presenciaram tudo isso. Que nós vamos ver agora, terminado hoje, esse domingo, vamos voltar a retomar os domingos do tempo comum, aonde a igreja nos apresenta cada domingo o que Jesus fez e o que Jesus ensinou, para a gente poder aprender de Jesus. Portanto, o Espírito é de Jesus, não é outro Espírito. Isso
O evangelista João, ele salienta bastante no capítulo 16. É o meu Espírito que eu dou. Meu, Jesus diz, é meu Espírito. Então, se queremos saber como que é o Espírito Santo, se queremos navegar no Espírito, quanto que foi colocado aqui na parte introdutória, se queremos navegar no Espírito, o Espírito sem Jesus não é o verdadeiro. Navegando no Espírito, eu preciso navegar em quem ele representa, que é Jesus. E humano. Jesus humano, gente como a gente. Porque é aí que ele sente a nossa caminhada, as nossas dificuldades, enfrenta as dificuldades, supera as tentações, ajuda sempre os outros, recupera a vida das pessoas, prega o amor e a fraternidade e a comunhão, prega o reino de Deus, e quem vive isso, vive a vida eterna. É o Espírito de Jesus. Muito importante. Quem quer conhecer o Espírito, conheça Jesus. Leia o Evangelho. Aprofunda o Evangelho. Não o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já ficou para trás. Inclusive, na nossa festa aqui, Lucas, de Pentecostes, ele utiliza uma festa do Antigo Testamento. Pentecostes já era celebrada pelos judeus. Era uma festa inicialmente onde eles ofereciam as suas primícias, os primeiros frutos da terra, e todo mundo vinha de longe trazendo os primeiros frutos, principalmente do trigo, colocando no altar, como agradecimento a Deus, para depois receber muito mais. E depois essa festa de Pentecostes, no Antigo Testamento, para os judeus, era celebrada também a comemoração de um grande dia, onde Moisés subiu a montanha e recebeu a lei, resumida nos 10 mandamentos. E era uma festa grande, porque a lei era para dirigir a vida do povo na caminhada do deserto até a terra prometida, e assumindo a terra prometida era para viver como irmãos nessa terra prometida, só que não viveram. Caíram na tentação que derrubou Adão e Eva, caíram na ganância, na dominação, no orgulho e perderam. Aí Jesus, enviado pelo Pai, isso aparece na nossa leitura do Santo Evangelho, assim como eu fui enviado. A palavra enviado em grego original é apóstolo. Eu sou apóstolo do Pai, eu faço vocês serem meus apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Eu vos envio para vocês ensinar aos outros e dar testemunho de tudo que eu sou, de todo o meu projeto, de todo o meu ensinamento, de todas as minhas atitudes. Por isso, o Espírito, que chamamos o Espírito Santo, sem Jesus, é uma invenção, é uma criação, é uma emoção, simplesmente que não passa disso, porque naquele momento você pode sentir emoção muito grande, mas quando você sai fora, xinga um, levanta falso contra o outro, odeia a pessoa, quer ser mais que o outro. Que espírito é esse? Por isso o Espírito é de Jesus. E continuando na nossa leitura do Evangelho, então nós temos aqui agora Jesus, naquele mesmo dia que foi descoberto que não está mais lá no túmulo, não está aqui. Vocês procuram o vivo entre os mortos, não está mais lá. De manhã Madalena se encontra com Jesus, ou Jesus se encontra com ela, que vai avisar depois os discípulos. À noite os discípulos, ou tardezinha aqui fala, os discípulos se reuniram, mas com medo. E aí Jesus se faz presente. Percebe-se a presença de Jesus. E ele se apresenta como aquele que foi crucificado. Olhe as minhas mãos.
e meu lado, representados aqui no nosso círio pascal, chamados os cravos, pelos cravos que são as chagas de Jesus. Eu sou o mesmo, Cordeiro, que foi imolado, mas estou de pé, estou vivo, vencedor. Os inimigos que continuam nas línguas antigas de guerras, de maldade, de superar os outros, pensaram que iam acabar comigo, acabar com o projeto que o Pai mandou aqui no meio nosso, dos humanos. Pensaram que morto, já não existo mais, mas eu estou vivo, vencedor. E quando eles viram aqui, segundo a leitura, Jesus saúda eles com a paz. Paz esteja convosco. Que a chave central, o eixo central, o resumo de tudo que existe, a boa nova de Deus mostrada para nós por seu Filho Jesus Cristo, vivendo como Filho do homem, humano, no meio de nós, a paz. Tanto é assim que Marcos, ele resume o reino de Deus numa frase que passa despercebida porque nas liturgias de domingo, infelizmente, ela não foi colocada, foi pulada, que diz assim: vivermos em paz uns com os outros. Jesus é a paz, Jesus quer a paz, Jesus ensina como vivemos em paz. Aí precisamos aprofundar todo o Evangelho, que a igreja nos apresenta aqui, um pedaço cada domingo. Então, depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram agora o medo já sumiu. Se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse 2 vezes, e vai dizer a 3ª vez, se continuássemos a ler a leitura do Evangelho, no caso de Tomé: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai me enviou aqui no meio do ser humano, no meio nosso. Eu vivi a vida, vocês viram como eu vivi, vocês viram a mensagem que eu trouxe do Pai, vocês testemunharam isso, agora cabe a vocês levar isso para frente. E o Espírito de Jesus vai estar sempre com eles. Isso é Pentecostes agora, que vai ser publicado oficialmente. Lucas, ele coloca Pentecostes depois de 50 dias, para fazer uma preparação muito grande, porque num momento só muito difícil de entender aquilo que João escreveu, Jesus foi glorificado na cruz, que tudo está aí nessa palavra, na glorificação de Jesus, e Lucas, ele faz parte por parte para a gente ir compreendendo esse mistério tão grande da glorificação de Jesus e da presença agora permanente de Jesus nos discípulos, que vão ser as suas testemunhas e levar para frente esse projeto de Jesus. Por isso que ele disse: assim como o Pai me enviou, sou apóstolo do Pai, o projeto não é meu. O que eu ensinei para vocês não é meu. Eu fui um mensageiro. Eu mostrei para vocês. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E ele envia com uma frase muito, muito, muito importante, que precisa ser entendida, que é essa. Aí, antes disso, ele soprou sobre eles. Esse sopro aparece primeira vez, sabe quando? Na Bíblia, no Gênesis. Quando ele criou o céu, a terra, o mar e tudo. No 6º dia ele diz: formou o homem pelo barro e ele soprou nas suas narinas. Deu o sopro de vida. Você vive com meu sopro, por isso que nós somos de Deus. Sem Deus não há vida, há morte. Isso foi cantado no nosso canto. Aí esse sopro, o profeta Ezequiel, depois que a leitura que nós lemos ontem, foi lida ontem, uma das opções,
ele fala que o povo que vive escravizado na Babilônia, sem esperança, sem nada, pensando que tudo terminou, Ezequiel disse: se vocês aceitam Deus e o seu projeto, Ele é capaz de soprar sobre vocês todos e regenerar vocês, recuperar vocês. O que acabou acontecendo e voltaram para a sua terra da escravidão. Mas esse sopro agora, Lucas coloca ele, em vez de ser pequeno para uma pessoa, ele coloca ele como um grande vendaval. Quem controla um grande vendaval? Aonde é que vai o vendaval? Vai para o mundo todo. O Espírito de Deus agora, que é o grande vendaval, agora ele vai entrar nas narinas de todo mundo que aceita seguir o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, e levar isso para todo mundo. E os primeiros responsáveis vão ser os discípulos. Soprou sobre eles e disse: recebam o meu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Por isso, quando alguém fala qualquer coisa que é o Espírito Santo, você verifica. Isso foi de Jesus? Jesus fez assim? Se Jesus fez assim, então é o Espírito Santo. Se descobre que aquilo que estão dizendo não é de Jesus Cristo, você pode dizer: esse é do outro. Isso eu não posso aderir. Pode me mexer muito com o meu coração, mas eu não posso assumir isso. É o Espírito de Jesus. Receba o meu Espírito, que é Espírito que é santo. De Deus sempre vem aquilo que é santo. Jesus, que veio do Pai, Ele é santo. E os que seguem Jesus vão levar para frente o que é santo, o que é de Deus. Santo não significa religioso, santo significa fazer as coisas para o bem de todos. Para construir a vida, para gerar amor, fraternidade, comunhão, que são as novas línguas que eles colocaram, são as outras línguas, não as antigas da morte, são as línguas da vida, de uma geração nova. E agora, a essência dessas línguas está nessa frase aqui: a quem perdoar de seus pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, eles serão retidos. Jesus tinha escolhido os 12 para aprender dele e poder levar para os outros. Assim, o que eles vão fazer é fazer como Jesus Cristo fez. Pecado aqui não é pecado moral. Pecado aqui, tudo aquilo que funciona errado, de acordo com o desejo de Deus. Tudo que funciona errado é pecado. Por isso, a gente às vezes diz, quando a criança nasce com defeito, diz: que pena. Ou melhor, a gente diz: que pecado. Precisa ser consertado. O que Jesus Cristo fez. Veja, ao cego, pecado. A gente nasce para ver. Jesus consertou. O leproso, pecado. Ajuda para superar, curou. Todos aqueles que redimem as pessoas, ajudam as pessoas a recuperar a vida, a voltar à vida normal. Todas as pessoas, sendo católicos ou não, que ajudam os outros a recuperar a vida, para voltar à vida normal, é pelo Espírito de Deus, instalado lá no seu coração, orientado sempre para fazer o bem, para servir os nossos irmãos. Então, o que Jesus está dizendo para eles: olha, tem muita coisa que precisa ser consertada, tem muita coisa que precisa ser construída, tem muita coisa errada por aí, desvios. Se vocês ajudarem, vai resolver, vai curar. Agora, se você não fizer, infelizmente, vai continuar manco, vai continuar seco, vai continuar no erro. Mas se você ajudar, você vai curar. É o que os apóstolos, representados principalmente por Pedro e
por Paulo na segunda parte, leituras que fizemos durante esse tempo pascal todo, o livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente ele vai mostrar isso. Os apóstolos saíram agora para consertar a vida, para levar o evangelho, o amor, a fraternidade para todos, não só para os judeus, mas para o universo todo. E Pentecostes é isso, é a proclamação oficial que esse projeto que Jesus Cristo nos trouxe, assumido agora pela força do Espírito do próprio Jesus, ele vai levar tudo isso para frente para poder construir o reino de Deus, perdoar os pecados, redimir a vida das pessoas. Essa é Pentecostes, essa é a festa de hoje. E nós precisamos pedir muito para que aprendamos do Evangelho. É o Evangelho. Aqui o Padre Tião, ele está organizando, também na diocese toda, está iniciando um trabalho muito importante da leitura do Evangelho, principalmente porque é a essência, é a parte central e a mais importante de toda a Sagrada Escritura, para a gente compreender o Evangelho. Porque aí, compreendendo o Evangelho, nós vamos devagarzinho ter o nosso espírito, os nossos sentimentos, a nossa maneira de pensar semelhante à de Jesus. E aí nós podemos dizer que esse Espírito de Jesus, que eu aprendi hoje de perdoar, eu preciso força desse Espírito, porque eu quero perdoar. Apesar que eu sou fraco, nem sempre consigo, mas eu quero perdoar. E o Espírito nos dá força, porque está dentro do mesmo projeto de Jesus. É esse Espírito que nós celebramos hoje, que recebemos no nosso batismo, cada ano nos confirmamos. Esse Espírito queremos construir sempre uma vida nova. Por isso, renovai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Renovai não só a terra, porque essa aqui está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai renovar a nós, a cada um de nós, aprendendo dele. Então a renovação precisa ser no coração. O Evangelho, ele usa a frase para renovar a nós mesmos com a palavra conversão, que significa mudança de mentalidade. Precisamos nos renovar. Precisamos aprender agora de Jesus, porque de outros, muitas vezes, ou da rua, como a gente fala, a gente aprende só coisas erradas, como dizem os pais. Da rua só aprende bobagem. E muitas vezes é mais atraente para a criança do que aquilo que o pai e a mãe ensinam em casa. Agora precisamos aprender de Jesus, conhecer Jesus. É Ele que nos ensina e a Ele que nós pedimos para o seu Espírito permanecer sempre em nós, para sermos pessoas boas, falando essas outras línguas, não do ódio, mas do amor. No final nós vamos cantar o canto de São Francisco, a oração de São Francisco, que transmite, ele conseguiu colocar exatamente o que são as línguas antigas de ódio, de vingança, e colocar para nós as línguas novas, do amor, do perdão, da fraternidade, da solidariedade. Esse é o sentido da festa grande de Pentecostes, onde o Espírito habita em nós, mora em nós e nos impulsiona sempre para construir a fraternidade e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.